Boa noite a todos. Então, nesse momento a gente agradece muito a presença de vocês estarem aqui. Todos vocês nos ajudam muito, nós médios estamos aqui. Estamos reunidos hoje na casa de Deus Todo-Poderoso, como existem muitas moradas em todos os cantos dessa terra, que a gente possa sair daqui melhor do que adentramos, que o nosso coração esteja mais preparado para recebermos a lição, que ele possa nascer em nós um homem novo, um sentimento novo, uma forma de ver nova em nossas vidas. Vamos estar com o nosso irmão hoje aprendendo um pouco mais do Evangelho do Cristo, que ele vai servir para as nossas vidas de hoje e futuras, que a gente possa aprender e trabalhar e servir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas ajuda, Senhor, nos livrai do mal, só vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, na casa do Antônio Oliveira. Boa noite, gente. E aí, tudo bem? Beleza? Seguinte, pediram para eu conversar com vocês a respeito do capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que são as coletâneas de preces espíritas. É o título desse capítulo. O título desse capítulo para mim é que nem a primeira ideia de Kardec a respeito do Livro dos Espíritos. Minto, do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele queria colocar imitação do Evangelho, seria um bom título? A ideia original, tá? A primeira ideia de Kardec, para dar nome para o Evangelho segundo o Espiritismo, era a imitação do Espiritismo. Imitação do Evangelho. O que vocês acham que seria esse nome? Seria bom? Seria péssimo, né? Mínima noção de marketing. Chamar de imitação do Evangelho para uma obra que é fundamental para a doutrina dos Espíritos, né? Aí, felizmente, os Espíritos intercederam e mudaram essa ideia. Na verdade, não foram os Espíritos. Foi um Espírito, mas encarnado. Eu acho que era o editor, o senhor Didier lá, que ele foi para Kardec School. Imitação do Evangelho, não, né? Nome ruim pra caramba, para chamar um livro que vai ser tão importante para a doutrina espírita, e aí mudaram para o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que eu digo que coletânea de preces espíritas é tão ruim quanto imitação do Evangelho? Tem prece espírita? Segurem. Vamos conversar, antes de começar a falar das preces, vamos relembrar alguns conceitos da doutrina espírita que são fundamentais para a gente pensar qualquer tema, qualquer coisa, quando a gente fala de doutrina dos espíritos, tá certo? Quais são os fundamentos, os princípios fundamentais da doutrina espírita? São 5. Eu não sei, faz tempo que eu não venho aqui, eu vim só uma vez, mas vocês vão descobrir que eu não faço palestra sozinho nunca, tá certo? Esse negócio de ficar alguém chegar aqui e ficar falando um monte de coisa e vocês só ficarem aí ouvindo não serve para quase nada, né? Já é difícil guardar alguma coisa de 1 hora de conversa. Se a gente não souber a resposta. Oi? Se a gente não souber a resposta. Chega nela junto, porque doutrina espírita é muito legal. São verdades
Pô, negócio chato. São coisas que assim, já fazem parte da vida da gente, independente de religião. Tá certo? Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, a grande maioria das coisas, só na base do bom senso a gente chega sozinho. Então vamos lá. São 5, tá? Princípios fundamentais do Espiritismo. Quem tem curso aqui? Tem curso aqui na casa? Quem é trabalhador da casa? Ninguém é trabalhador da casa? Quando que tem curso aqui? Não tem curso. Tem curso? Tem online, terça-feira. tem sexta. Não, tem um curso, mas não online, não aqui na casa. Não, Online. tudo bem. Acabou de iniciar. Mas acabou de começar. Uma das coisas fundamentais numa casa espírita é ensinar a doutrina espírita, né? Online, presencial, tá tudo certo. Quando? Toda terça-feira. Quem participa, levanta a mão. Então, veja, participarem dos cursos sobre doutrina é extremamente importante, tá? Para quê? Para entender como é que funciona, para entender os fundamentos básicos. Porque você veja, você pode pegar o livro dos Espíritos, que é o fundamento, né? A doutrina espírita, a doutrina dos Espíritos. O Espiritismo começa a existir em 18 de abril de 1857, quando o livro dos Espíritos é publicado. É a data de nascimento da doutrina espírita neste nosso planeta. Ou seja, para que a gente possa pautar as nossas escolhas, pautar as nossas vidas, né? E nos considerarmos espíritas, apesar que vamos combinar que você também não precisa se considerar espírita, tá certo? O importante é ter em Jesus uma referência importante. Então, se a gente coloca o evangelho dele, os ensinamentos dele, como manual de conduta moral, já está beleza, independente da religião que você abraça. Eu falo isso porque assim, eu sou psicólogo, mas o meu interesse são as religiões. Então eu sou o cientista da religião, tá certo? Eu me dedico ao estudo das religiões. Sou espírita, tenho a minha religiosidade pessoal, tá certo? Mas eu gosto demais de estudar as religiões. Então, eu acabei de fazer a minha tese de doutorado estudando a religiosidade de psicólogos, tá certo? Na verdade não foi nem isso. O que realmente me interessava, o que eu queria responder, a pergunta que eu queria responder é: se 80% da população mundial se diz ligada a alguma religião, se no Brasil 92% da população brasileira diz que tem uma religião, tá certo? Experiências religiosas, experiências espirituais aparecem nos consultórios, aparecem na psicoterapia, os pacientes levam isso para a psicoterapia. O que eu descobri? 80% da minha amostra na pesquisa, sim, leva para a psicoterapia as experiências religiosas que são vividas, né? Ou seja, religiosidade no nosso país é alguma coisa muito importante, tá? E em psicologia, as crenças, as coisas nas quais você acredita, de maneira geral, determinam como você se comporta, né? Então, para nós espíritas, para nós que consideramos, né? Porque na verdade o que é a doutrina espírita? É o Evangelho de Jesus, né? São os espíritos nos explicando melhor o Evangelho de Jesus, né? Então, por isso que ela é considerada a terceira revelação. A primeira é Moisés, né? A segunda, Jesus, e a terceira, o Consolador prometido, né? A doutrina dos Espíritos. Então, na prática, ela nos ajuda a compreender melhor o Evangelho de Jesus. Simples assim. Voltando, quais são os 5 princípios fundamentais da doutrina espírita? Não. Caridade é importante, mas a gente chega lá. imortalidade da alma, Beleza. Imortalidade da alma é um.
Reencarnação, pluralidade das existências, é outra. Faltam 3. Oi? Vamos, gente. Povo dos estudos. Deu branco. Deu branco é brincadeira, né? Deu branco não, eu não sei mesmo. Veja, qual é a primeira pergunta que Kardec faz para os espíritos superiores? O que é Deus? Ou seja, Deus é um princípio fundamental da doutrina espírita. A gente não fala de espiritismo sem falar de Deus. Beleza? Por quê? Qual que foi a resposta que eles deram? Inteligência suprema, causa primária. Né? Nosso Pai, nosso Criador. Porque vamos combinar que inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas. Tá, beleza, mas na prática também não quer dizer tanta coisa assim pra gente, né? No nosso dia a dia. O que realmente interessa para nós de Deus? Nosso Criador, todos nós fomos criados por Ele, e é nosso Pai, né? Ele não só criou, como Ele deu todas as condições que a gente precisa para a gente ter um ótimo aproveitamento dessa encarnação. Todos nós que estamos aqui, os encarnados e os desencarnados, temos um corpo que chama, em doutrina espírita, perispírito, corpo espiritual, certo? Vale para os encarnados e vale para os desencarnados. Está vendo os desencarnados? Graças a Deus, né? Tá certo? Mas esses que todo mundo está vendo, que são os encarnados, todos nós somos espíritos, beleza? E todos nós temos esse corpo espiritual que é o perispírito. Nós encarnados, além do corpo espiritual, também estamos usando este corpo de carne e osso. Tá certo? Nós somos esse corpo? Não, só estamos usando. Este corpo está para o que eu sou de verdade, espírito, como esta camisa está para o meu corpo. Só estou usando. Se eu trocar essa camisa e botar uma camiseta, eu deixo de ser quem eu sou? Se eu tirar esta camisa e colocar uma camiseta branca, uma camisa branca, eu mudo alguma coisa? Logo, mulher ou homem faz diferença? Logo, preto ou branco faz diferença? Tenham isso muito claro. Porque se é só uma roupa, né? Ser homem é melhor do que ser mulher? Machismo faz sentido? Não faz. Tá certo? Não faz. Machistas são os homens? Ou tem mulher machista também? Normalmente as crianças aprendem machismo. Tá certo? Racismo faz sentido? Né? Ser branco é melhor do que ser preto? Não. E não mesmo. Tá certo? Veja, compreendendo esse princípio fundamental da doutrina espírita, não faz sentido ser machista, não faz sentido ser racista, não faz sentido ser homofóbico. Beleza? Entendido? Porque isso é importante, gente. Às vezes a gente fala as coisas, lê as coisas, concorda com as coisas, mas não pratica. Não é. E se não praticar, serve para quê? O que a gente ganha? O que a gente melhora na vida se a gente não coloca em prática? Beleza? Deus, imortalidade da alma, pluralidade e imortalidade da alma significa então somos espíritos, não somos corpos. Né? Só usamos esses corpos. Pluralidade das existências, que é a reencarnação. Né? Para que serve a reencarnação? Muito obrigado. Para que serve a reencarnação? Evolução. Pergunta, resposta, né, automática. O que é esse negócio de evoluir aí? Melhorar? Boa. Né? Porque, gente, evoluir é um negócio meio esquisito, eu diria. Né? É verdade, claro, nós estamos aqui para evoluir. Mas evoluir
Qual que é a nossa referência em termos de evolução? Onde você quer chegar? Melhorar. Até onde? Até chegar onde? Quem é a tua referência? Quem é o teu exemplo? Qual que é a nossa distância para ele? Meu, dá preguiça só de começar. Vamos. Não. A distância para ele está tão grande que essa coisa, se eu quero evoluir e chegar nele, começa segunda-feira. Não é igual dieta. É igual academia. Você deixa para depois. Ser melhor, eu acho mais bacana. Porque ser melhor você consegue quando? Agora. Vira com o amiguinho do lado, dá boa noite. Nossa, que bom te ver aqui. Não é? Tava com saudade. Como é que você chama? Né? Tá tudo bem? Você já consegue dar uma melhoradinha, ainda que pequenininha, agora. E aí, se a gente tiver isso em mente, o nosso objetivo é ser melhor. E tá o tempo todo buscando por isso e usando os princípios da doutrina espírita para chegar lá, a probabilidade de a gente chegar no final dessa encarnação e ter algum aproveitamento é de quanto? Bem melhor, não é? Do que deixa a vida me levar, a vida leva eu, morreu, chegar lá, e aí, como é que foi a sua encarnação? Né? Você saiu daqui querendo fazer isso, disse que ia chegar lá, ia fazer, ia acontecer, e aí? Como é que foi? Esses 50, 60, 70, 80 anos que você passou lá, o que você conseguiu? Se fosse amanhã, você ia dizer o quê? Então vamos aproveitar. Você é novinha, tá tudo certo, você tem bastante tempo pela frente. Tá? Então veja, esse ser melhor é para valer, gente. Esse ser melhor não é uma horinha por semana, toda segunda, das 8 às 9. Né? Esse ser melhor não é, beleza, tomei o passe, já ouvi a palestra, tomei o passe, cumpri a minha obrigação da semana, vamos lá. O primeiro farol tomou uma fechada, vai, chega em casa, já briga com todo mundo, é ou não é? Então, colocar esse ser melhor em prática para valer é o grande objetivo para todos nós. Senão, faz muito pouco sentido. A gente vai aprendendo, queira ou não queira, de um jeito ou de outro. Tá certo? Deus é bom. Por quê? Ele nos dá essa oportunidade e nos deu todas as ferramentas. Tudo que a gente precisa para conseguir chegar no final dessa encarnação. Um pouquinho melhor ele já deu para a gente. A gente falou de 3, faltam 2. 2 princípios fundamentais. As senhoras estão sentadas aí por quê mesmo? Não, né? Ouvir dava para estar sentada ali. Se chegar gente, junto com o resto da galerinha. não tem lugar. O que você está fazendo aí? Oxi. Não, mas estou falando sério, tem um motivo para vocês estarem aí, não tem? Qual é? Compromisso. Que compromisso? Não fica saindo de lá, não. Compromisso com horário, pô? Não, com ele, né? Qual é? Que a gente prometeu na próxima reencarnação e acho que nós estamos já estamos prometendo para a próxima. Não, beleza. Conforme. Acho que é melhor você falar assim, né? Acho que é melhor. Conforme prometeu, ele te deu o quê? Já que prometeu mim. Conforme se comprometeu, ele te deu o quê? Tá soprando aqui, ó. Hã? As duas são sentadas ali? Né? Mediunidade, não é isso? Veja, o que significa a mediunidade na doutrina espírita? É essa possibilidade de... Oi? De comunicação. Com quem? Com os desencarnados. Não é isso?
Esse é o quarto princípio fundamental da doutrina espírita. A comunicabilidade com os espíritos. Beleza? E o último é pluralidade dos mundos habitados. Tá certo? Só que significa que esse aqui não é o único lugarzinho que tem espíritos. Todas as estrelas que a gente vê e que não vê são habitadas. Tá? A única coisa que muda é o tipo de corpo que se usa, porque o tipo de corpo que se usa está diretamente relacionado com o ambiente físico. Né? Esse nosso corpo aqui, dava para usar esse corpo no sol? Não dá. Né? Só a temperatura já ia acabar com tudo. Então, os espíritos que ali habitam usam corpos diferentes. Só isso. Mas são espíritos tanto quanto todos nós. Né? De novo, Jesus é um espírito? Qual é a diferença nossa para ele? Não, que é muito, tudo bem, beleza. Né? Mas veja, idade. Na prática é idade, gente. Né? Quando ele recebeu de Deus a incumbência de criar este planeta para nós. Né? Ele é o responsável por este planeta. Então, ele já era puro quando a gente sequer tinha sido criado, muito provavelmente ainda. Né? Então, a nossa diferença, por que ele está tão à frente? Porque ele é muito mais velho, é um irmão bem mais velho. Perto dele a gente é um bando de bebezinho, né? que engatinha ainda. Né? Por isso que é tão distante. Visto isso, é assim. O capítulo fala de preces espíritas. Apesar de ter esse título, se vocês forem lá, e eu sugiro que depois vocês peguem o livro, o Evangelho, para dar uma olhada, ele já começa dizendo que esse negócio não existe. Tá certo? Porque você veja, o que é a prece? Ele não existe. Prece espírita. Tá? O que é a prece? Prece é claro que existe. Né? O que é a prece? Conversar com Deus. Né? Precisa de uma fórmula para isso? Se qualquer um aqui quiser conversar com Deus, precisa ter decorado uma prece? Né? Até porque vamos combinar que Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, blá, 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 blá. E conversar com Deus tem alguma coisa a ver? Tem? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Que hora será que eu vou chegar em casa? O que vai ter para jantar? Decoreba, palavras decoradas, ditas, não quer dizer nada com conversar com Deus. Muito provavelmente do que falar isso 50 vezes, como os padres pediam antigamente, né? Era inclusive penitência, que repete lá 50 Pais Nossos e 30 Ave Marias. É castigo esse negócio. Né? Tem nada a ver com conversar com Deus. Muito provavelmente um obrigado Senhor que venha do fundo do coração vale muito mais do que trocentas centenas de repetições, né, que não querem dizer absolutamente nada, que não tem nenhum sentimento. Ou seja, por que eu estou dizendo que não existe essa história de prece espírita? Porque uma prece é uma conversa com Deus. E aí o que vale nesse momento é o que você está sentindo. É a tua conexão com Deus. Vocês assistiram um filme, eu estava até tentando achar aqui o nome, que eu não lembro. Acho que é Todo Poderoso. Que o cara do Máscara, que é o... Né? Isso, e Deus é o... Morgan Freeman, né? Maravilhoso. Aí eu lembro, nesse filme, se vocês forem assistir de novo, vocês vão ver que tem uma hora que, assim, ele passa o filme inteiro querendo impressionar a garota que ele gosta, ó, não é isso? Aí chega uma hora que cai a ficha, né? Demora, mas cai. Deus bota ele no lugar dele justamente para isso, né? Que ele passa lá alguma coisa em relação à menina, e aí ele pede para Deus: escuta, eu quero que ela seja feliz. Né? Aí Deus vira para ele: e como assim? Eu quero que ela seja feliz. Você não quer que ela fique com você? Não. Se para ela ser feliz significa não estar comigo,
Não, tudo bem, eu quero que ela seja feita. Aí Deus vira para ele, finalmente, agora sim, agora você fez um pedido que merece ser ouvido, né? Porque veja, abrir mão de tê-la para que ela seja feliz, isso sim é querer realmente o bem do outro, né? É difícil a gente fazer isso. A gente não desapega de Tupperware, quanto mais de gente, então, né? Tá certo? Então, esse que é o exercício, esse que é esse buscar ser melhor. Então, quando a gente fala aqui das preces espíritas, não existe isso. Ele começa esse capítulo usando o Pai Nosso, falando do Pai Nosso. Por quê? O Pai Nosso, em termos de prece, é a mais completa que existe. Por quê? Porque quem ensinou ela para a gente foi Jesus. Inclusive, vão lá, ninguém chega nesse capítulo aqui. Todo mundo para antes e muda de livro. Tá certo? Mas essa parte é bem interessante. Por quê? Porque ele explica o Pai Nosso. Os espíritos superiores nos ajudam a entender o Pai Nosso, o que cada uma das frases realmente significa, né? E aí essa parte é bem legal. Então, se você tiver que ensinar uma prece das crianças, ensinem o Pai Nosso. Muitas vezes o momento que a gente vive, ele é tão complicado, ele é tão conturbado, ele é tão difícil, que é duro, é difícil muitas vezes você conseguir parar e conversar diretamente com Deus. Nessa hora, o Pai Nosso pode ser usado e de uma maneira bem legal. Agora, não é Pai Nosso que sai do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Né? É Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Né? O pessoal que participa das reuniões mediúnicas, muitas vezes a gente usa, né, a oração durante a reunião, na conversa, no contato. É uma das tarefas que eu mais gosto. Eu participo de 2 reuniões mediúnicas em 2 casas diferentes, todas as semanas, né? E já há bastante tempo. Como eu sou psicólogo, na prática, o que eu descobri? O que eu converso com o desencarnado, os problemas dos desencarnados são iguaizinhos os problemas dos encarnados. Tudo igual. Tudo a mesma coisa. Morreu, não muda nada. Continua exatamente do mesmo jeito, com as mesmas dificuldades. E como eu sou muito curioso, é muito legal, porque eu gosto de conversar. Entendeu? Escuta, beleza, você se matou? Ninguém se mata porque está feliz, né? Está tudo certo, etc. Mas conta aí, como é que foi? Né? E aí, ao longo do tempo, você vai realmente entendendo como as coisas acontecem. E o que a gente pode dizer com certeza? Não muda nada, gente. Morrer não significa... O que é morrer? Né? Desencarnar usando a linguagem espírita. É pura e simplesmente se despedir deste corpo de carne e osso que a gente está usando e ficar só com o corpo espiritual. Ninguém muda porque troca de roupa. Ninguém muda porque troca de roupa. Ou ninguém muda porque tira a roupa nesse caso. Tá certo? A gente continua sendo quem nós somos. Né? E é bom ter isso muito claro. É esse o motivo de a gente estar aqui, tendo essa oportunidade que nos foi dada por Deus, nosso Pai, para melhorar, para nos transformarmos. Porque felicidade é consequência dessa transformação. Caridade é um objetivo? Já mudou de ideia, já. Vejam, caridade não é um objetivo. Não é um objetivo. Caridade é um meio. Beleza? Fora da caridade não há salvação. O que é salvação? Vocês estão a fim de ser salvos? Ou não? Ou tantos faz? Oi? Salvação é alcançar um objetivo. Que é? O objetivo de ser um ser melhor, mais evoluído, não superior. Neste nosso planeta, lembra? Pluralidade dos mundos habitados. Mundos primitivos, provas e expiações, regeneração,
Feliz Celeste. Maternal, Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio, Graduação. E eu tenho certeza que quando chegar lá vai descobrir que tem mais. Tá certo? Mas por enquanto, para quem está no maternal, né, tá tudo. Tá? Então, veja, nós não estamos mais no maternal. Nós já somos alunos de Fundamental 1. Já, né? A gente já está sendo alfabetizado nesse momento aqui. Mas, e é interessante porque isso é por causa da falta de maturidade que a gente tem. Né? Alguém aqui já sofreu em algum momento? Quem não sofreu, levanta a mão. Ela briga com você, ela vai. Você está lá na sua, quietinho, ela vem e... Veja, sofrimento, infelizmente, faz parte, né, das nossas vidas nesse momento, mas muito em função da nossa falta de maturidade, da gente sempre querer o que é gostoso. Quisessemos o que a gente precisa, o que é o melhor para nós, e não tinha sofrimento. Porque sofrimento não é Deus não castiga, pô. É só consequência das escolhas que a gente faz. É ou não é? Atividade física. Tá fazendo? Tá? Frequência todo dia? Quanto tempo faz que ele começou? Ah, beleza, tá certo. Não, eu tô falando, eu tô desde o dia 4 de janeiro para começar. Entendeu? Eu comecei ontem, sexta-feira. Comecei e já fui hoje. Porque, veja, é bom fazer atividade física? Sim. Gente, esse corpinho ele não dura, tudo bem que não dura para sempre, a gente sabe disso. Mas quanto melhor você cuida dele, menos dificuldades, doenças você tem, não é? E convém começar a fazer isso antes de ficar doente. Não é uma escolha racional, coerente, né? Atividade física, melhorar a alimentação. Simples, básico, não é? Quem faz atividade física, levanta a mão. Atividade física é academia mesmo, tá? Não? O senhor anda? Tá. Não, também tá tudo certo. Né? Alimentação. Né? Vamos combinar que o torresminho é legal pra caramba. Uma feijoada, né? Mas chega uma hora que cobra a conta, tá certo? Então, vejam, também acho que não precisa de exageros. Agora, tomar cuidado. Porque você veja, se você faz atividade física e tem uma alimentação relativamente balanceada, qual é a probabilidade de você ter um problema cardíaco sério? Menor do que quem não está nem aí para nada. Não é? E vocês vejam que a alimentação que a gente tem hoje não é muito legal. A gente come muita porcaria. Então é muito processado, né? Então a probabilidade de acabar tendo um problema, hoje em dia, infelizmente, acaba sendo muito grande. Mas vamos lá voltar, então, nas preces. Ele ensina o Pai Nosso, é a parte mais bacana, eu diria, desse capítulo. Depois, ele começa falando de mediunidade. Se vocês pegam ali no capítulo, ele mostra o que é a mediunidade. O que é a mediunidade mesmo? Comunicação. Para quê? Para que serve esse negócio? Veja, naquele momento, médiums sempre existiram, tá? Mas naquele momento, o que começou a acontecer? Começou a acontecer alguns eventos meio estranhos, porque as mesas começaram a se comunicar, né? Então virou jogo de salão na Europa. As mesas, as pessoas sentavam nas mesas, davam as mãos ou colocavam as mãos sobre a mesa e a mesa começava a levantar. Tá certo? Então virou um joguinho, tipo o jogo do copo, sabe? Sim. Eu acho que todo mundo aqui já brincou, né? O negócio do copo. Só que aí, o que aconteceu? Isso aí, mesa não tem inteligência, né? Kardec, depois de muito relutar, ele acabou participando
Ele perguntou, escuta, não é possível porque mesa não é inteligente, é madeira, não tem como esse negócio aí ser a mesa que está respondendo. Se a pergunta é inteligente e a resposta também, tem que ser outra coisa. Aí ele perguntou, quem está respondendo é a mesa? Não. Né? Quem está respondendo? Você pode chamar a gente de espíritos. Beleza. E aí é que ele começou a se interessar e depois codificou a doutrina inteira. Então, nesse comecinho, eles explicam a mediunidade, que é uma ferramenta que a gente tem. E para quê? Não é só para a gente se comunicar, é igual a caridade. É uma ferramenta que ajuda o médium, que é aquele que tem a capacidade de ser um intérprete dos espíritos, de aprender muito mais. E por que aprende muito mais? O que acontece numa reunião mediúnica? Por exemplo, sei lá, se apresenta alguém que se matou, tá certo? Esse médium tem a possibilidade de sentir exatamente o que sente alguém que tirou a própria vida, sem ter que passar por essa experiência. E só por uns minutos, por pouquíssimos minutos, mas tem a chance de sentir. Quanto que isso pode ajudar uma pessoa no seu processo de ser melhor? Né? Concorda que uma coisa é ler sobre, outra coisa é sentir? Esse médium, ele pode saber o que sente uma mãe que fez um aborto. Ele pode sentir o que uma criança que foi abortada, um espírito, né, que foi abortado sente. E por aí vai. Então, eu diria que tinha até um programa na Boa Nova, que o Zé Maria fazia com a Sueli Caldas Schubert, que chamava Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. Porque a mediunidade é uma ferramenta maravilhosa para você poder realmente se colocar no lugar do outro e na marra. Porque você é colocado no lugar do outro. Você sente o que aquele espírito que está se manifestando sente. Certo? E aí, se usar isso para o próprio aproveitamento, para melhorar as próprias escolhas, porque veja, gente, já ouviram a expressão pelo amor ou pela dor? Já, né? Eu diria que tem alguém aqui que chegou aqui pelo amor, né? A grande maioria das pessoas chega, eu inclusive, chega numa casa espírita pelo raio da dor, pelo sofrimento, porque algum perrengue bem grande acontece, e aí alguém diz, vai lá, não sei o que, lá, que eles podem te ajudar, etc. Agora, sofrimento é absolutamente necessário neste planeta, ainda que ele seja de provas e expiações? Sim ou não? A gente está aqui para sofrer? A gente está aqui para pagar? É espiar, né? Então, o que é espiar? É reparar o que foi o mal que nós fizemos. Para reparar, você precisa sofrer? Não necessariamente. Não. Não. Não precisa. Tá certo? O sofrimento é sempre uma escolha que a gente faz. Porque, de novo, sofrimento, doença, é consequência de uma escolha ruim. Lembra do tal do livre-arbítrio? O que é o livre-arbítrio? Pode falar de máscara mesmo que a gente ouve. Né? Liberdade para escolher, na verdade. Né? Deus, bom, justo e misericordioso, ele não gosta de brincar de trenzinho elétrico. Já teve trenzinho elétrico? Nunca. É chato pra caramba. Porque você monta lá um trilho lá, tá certo? Pega o trenzinho, liga, bota ele lá e fica olhando. Ele não para, não anda, não acelera, não nada. Ele só fica andando. Chato pra caramba. Deus, nosso Pai, faz o que você quiser. Vocês têm a liberdade de fazerem as escolhas que vocês quiserem. E Paulo de Tarso, eu diria, é o que melhor conseguiu explicar isso pra gente, porque tem lá a tal da lei de ação e reação que todo mundo já deve ter ouvido falar. Foi? Não é isso? Já ouviram falar? Lei da física, que é usada na doutrina, lei de ação e reação. Só que
Paulo explicou isso usando lei de plantio e colheita, né? Então, sei lá, você planta milho, você colhe? Você planta milho, você colhe? Você planta milho, você colhe? Se quiser colher café, você tem que fazer o quê? Não é simples? Não é? O que Deus fez? Então, todas as sementes aí. Fica à vontade, você planta o que você quiser, só que tudo que você plantar, você vai obrigatoriamente colher. Foi o único senão. Senão fica fácil também, né? Sai fazendo porcaria e deixa pro amiguinho colher. Não, não é? Não. Você que vai colher. Só que ele não tem pressa, não precisa ser na mesma encarnação. Mas olha que louco. Se a gente tem a liberdade para plantar o que a gente quer, se você quer colher café, você vai plantar? Você não vai plantar milho, certo? Né? E por que cargas d'água a gente fica esperando que a consequência mude, só que fazendo sempre tudo do mesmo jeito? Ou não? Não é louco isso? Que é uma consequência diferente, que é um resultado diferente, faz diferente. Né? Se você quer bolo de coco, mas fica colocando chocolate sempre do mesmo jeito, como é que vai virar um bolo de coco aquele negócio? Parece simples, mas é esquisito. E se você plantar, fala aí uma coisa que você gosta pra caramba. Maçã? Beleza. Se você gosta muito de maçã, você precisa plantar maçã. Se quiser colher maçã para poder comer maçã. Se plantar ortiga, a gente planta ortiga? Claro que planta, a gente planta, vai por mim que planta. Os números azuis de 1 a 5. Ixi, tem até cor, né? Ainda bem que para no verde. Porque vocês vejam que coisa interessante é essa. Se você quiser plantar ortiga, Deus se opõe? Não. Quer plantar, planta. A semente foi dada, inclusive. Só que vai ter que colher ortiga. O que acontece quando a gente vai colher ortiga? Queima a mãozinha. Não é? Deus é tão bom que ele dá até a luvinha. Tá certo? Agora, toda ortiga que estiver sendo plantada terá que ser colhida. Ou seja, o que a gente precisa fazer? Tomar cuidado com o que a gente planta. O que é o plantio na nossa vida de relação aqui? Brigou, traiu, ofendeu, se magoou, não perdoou. Tudo isso vai gerar o quê? É bom? É ruim, né? Tá certo? Mas a gente faz? É claro que a gente faz. E aí depois o resultado é sofrimento. Deus tem o que a ver com isso? Nada. Ele falou. Às vezes o povo fica bravo comigo. Né? Porque eu vou pedir a Deus na minha oração. Meu, Deus não está nem aí para você não, meu querido. Você aí, veja. Né? É franze a testa. O que eu quero dizer com isso? Tá? Veja, Deus é nosso Criador, nosso Pai, bom, justo e misericordioso. Agora, Ele não vai ficar, coitadinho, de novo fez porcaria, de novo foi lá e xingou o amiguinho, de novo foi lá e brigou com o amiguinho. Né? Não vai, não vai. Quem Ele colocou do nosso lado para nos orientar? Não, né? Também é outro que tem mais o que fazer do que ficar aí olhando e xingou o amiguinho de novo. Os anjos aguardam. Beleza, né? Que em doutrina espírita a gente vai chamar de espírito protetor. Se vocês forem aqui no livro, vai dar anjo guardião, tá certo? É que assim, tinha muito bispo, muito São Paulo, São Luís, né? Então tem uma linguagem católica muito forte aqui, né? Nós, de maneira geral, eu diria que quase
se não todos, a maioria aqui, salvo raras exceções, não nasceram em berço espírita. Né? Em algum momento se disseram católicos, etc. Então, isso está muito arraigado em nós e está na doutrina também. Tá certo? Então eu diria, vocês viram que você não precisa concordar com tudo só porque está escrito lá, tá certo? O grande barato da doutrina espírita é essa possibilidade de a gente questionar. Doutrina espírita não tem dogma. O que é dogma? Conceito que não pode ser discutido. Tudo em doutrina espírita pode ser discutido, sim. Até porque a melhor maneira de a gente realmente... Mais alguém azul? A melhor maneira de a gente realmente compreender as coisas é discutindo, é conversando sobre, né? Não precisa brigar, mas buscar entender mesmo, né? Tudo. Então, em doutrina espírita não tem nada que não possa ser discutido. Ao invés de anjo, guardião, acho melhor a gente usar outra terminologia. Espírito protetor, que é esse que recebeu a incumbência de Deus nosso Pai de nos acompanhar desde o início da encarnação, beleza? Ele está sempre, né, junto de nós. Sempre junto de nós significa sempre que a gente precisa, tá? É um orientador, é um tutor, é alguém que sempre que você precisa pode chamar por ele, que ele estará ao teu lado, tá certo? Principalmente nos momentos mais difíceis. Por que ele é nosso tutor, ele é nosso orientador? Porque ele sabe mais do que a gente. Ele é alguém que tem mais preparo, ele é superior a nós. Significa que ele é um espírito celeste, precisa de mestrado, doutorado para cuidar de criança no ensino fundamental? Né? Se você tiver o Fundamental 2, você já consegue ajudar. Se tiver o ensino médio, você dá aula para eles. Tá certo? Então, não precisa. Veja, esse espírito, ele é superior a nós. Precisa ser muita coisa para ser superior a nós? Né? Então, tá? Menos. Por isso que ele é tão próximo. Ele conhece a gente. Ele se interessa por nós. E ele recebeu isso como tarefa. Então, sempre que você precisar, é só... Ele sempre nos orienta no bem. O nosso espírito protetor sempre nos orienta no bem? Sim. Pelo amor de Deus, não tenham dúvida sobre isso. Mas aí, quando a gente coloca o nosso livre-arbítrio, a gente muitas vezes deixa de escutar aquilo que está falando. Muitas vezes eu diria que sempre que ele fala um negócio que a gente não quer, você não faz de conta que nem ouviu. Não é? Né? Agora é assim, e aí, isso também está nesse capítulo, é aí que vem as obsessões. Por quê? Veja, não é que a gente tem do nosso lado sempre aquela ideia do anjo e do demônio sentado no ombro, assoprando, tá certo? Agora é assim, gente, vocês já fizeram algum desafeto nessa encarnação? Tem alguém que não vai muito com a cara de vocês? Com certeza. Oxi! Né? Alguns mais, outros menos. Veja, se nessa encarnação, que numa segunda-feira, 8 horas da noite, 9 horas quase, vocês estão numa casa espírita ouvindo uma palestra, ouvindo sobre Jesus, vocês têm desafeto? Pensa umas encarnações aí para trás, que vocês não estavam nem aí, mas tiravam a vida do outro sem nem pensar. Só porque o amiguinho tirou o tomate da sua mão, você ia lá e matava ele. Isso justifica aqueles que não vão muito com a nossa cara. Se você tem alguém que você não gosta, e você vê a oportunidade de ficar junto dele, achou, né? Isso costuma acontecer muito. Procura, porque veja, a gente troca de corpo, a gente muda de sexo, a gente muda de estado, de cidade, de país, que é para sair fora deles, tá certo? Mas mais cedo ou mais tarde, como isso é energia, ele acha a gente, tá certo? Esse que não gosta, o tal do desafeto. Aí ele vê que ele pode ficar do teu lado, você não enxerga, você não vê ele, tá certo? E ele pode ficar do teu lado, na sua orelha.
você não vale nada, você não serve para nada, você é uma porcaria, você é um peso na vida de todo mundo que gosta de você, a melhor coisa que você fazia era se matar, a melhor que você não. O que acontece com você? Se você não está vendo ele do teu lado? Quem está pensando isso? Eu penso que isso é. Né? Não é? E vamos combinar. Aí, se eu conheço você, eu pego os seus pontos fracos, eu sei onde que pega mais para você, e fico na tua orelha o tempo todo, e você não está me vendo. Muitas vezes sequer acredita que eu existo. Né? É você que está pensando. Vamos combinar que qual que é a dificuldade de manipular o outro? Pouca. Se você não tiver fé. Né? Se você não tiver certeza, não é eu acredito, é se você não tiver certeza que você é um espírito imortal, criado por Deus, que é bom, justo e misericordioso, que mandou o irmão mais velho nosso aqui para nos ajudar a entender, né, com um manual de conduta moral, que depois mandou, tá certo? A doutrina espírita, entendendo ela como uma terceira revelação, entendendo ela como uma maneira de a gente entender melhor o que Jesus deixou aqui conosco, tá certo? E ainda por cima colocou um espírito do teu lado para te orientar, para te ajudar a tomar as melhores decisões. Se você tem essa certeza e esse conhecimento, é usar isso. Não é? É ou não é? Ou pelo menos devia, não é? Porque, gente, a gente tem tudo o que a gente precisa. O que falta? O que é a única coisa que a gente não tem para conseguir realmente colocar tudo isso em prática e ter 98% de aproveitamento nessa encarnação? Voltar lá dizendo que realizou muito mais do que tinha se proposto. O que falta pra gente? Fé. Quem falou de fé? Você tem certeza que Deus existe? Você tem certeza que Ele é bom, justo e misericordioso? Fé você tem. Você tem fé. Vamos combinar que às vezes é a única coisa que sobra pra gente, inclusive. Né? O que a gente não tem? Perseverança, vontade. Né? Porque a única coisa que falta é vontade. Por que não vai para academia? Por que não muda a alimentação? Por que não para de fumar? Por que não perdoa? Por que não supera as mágoas? Por que não para com tanto ressentimento? O que falta pra gente? Vontade. Né? Eles dizem isso aqui também. Por isso que doeu? Às vezes dói mesmo. Verde, preciso de um A5, por favor. É verde? É. Verde é o último, hein? Verde é esperança. Verde é esperança. Se tiver mais alguém com verde, a gente pode subir. E sobe aí. Olha que beleza. Não desce. Né, gente? Sabe? Ao longo da... Se você pegar o Evangelho, todos os capítulos vão falar da vontade. Todos os capítulos. Você pega o livro dos Espíritos, a grande maioria também vai aparecer, porque é onde pega pra gente. Por que a gente não tem a vontade necessária, como eles dizem? Porque, de novo, eu diria que assim, tá tudo certo também, não precisa ficar se sentir arrasado, se sentir culpado, ai meu Deus, não. Né? O que explica isso? A nossa falta de maturidade. Quer ver? Quantos anos ele tem? 5. Como você chama? Oi? Fala de novo. Noah? Ai, que nome lindo! Legal. Noah, digamos que você esteja com 40 graus de febre, tá certo? Aí eu venho para você, porque eu gosto muito de você, porque você é um garoto muito bonito, muito inteligente, blá blá blá. E assim, Noah, 40 graus de febre. Você quer sorvete, um sundae, com M&M's, ou você quer 40 gotas de Novalgina?
O que você prefere? Oi? Espírito superior encarnado entre nós, quem são? Ele falou que ele prefere as gotas, né? Gente, e vocês? Né? Eu sou fã de sorvete, de sangue, então uma das gotas E também. não precisa nem do MM. Não é? Se falar pra gente o que a gente quer, a gente sempre vai pelo que é gostoso. A gente nunca vai pelo que a gente precisa. Né? A gente usa muito pouco esse raciocínio, que é até um raciocínio lógico. Né? Se a gente começar a parar para pensar e usar esse nosso livre-arbítrio de uma maneira mais bacana, se a gente usar as preces, não para pedir para ganhar na loteria, não para pedir para, né, que não aconteça nada de ruim comigo, né? Que dê tudo certo. Gente, para dar tudo certo tem que fazer o quê? E depende de quem? Não é? Fica pedindo para Deus, coisa chata, velho. Não é isso? Ai, me protege. Ai, não deixa os espíritos inferiores, sem luz, se aproximarem. Meu, tenha paciência. Muito longo, né? Não é? Não é? Tenha paciência. Que raio de pedido é esse, gente? Pelo amor de Deus. Pelo contrário, se eles estão perto de nós, é porque, veja, ninguém vai querer te fazer mal se você não tiver feito alguma coisa antes. Vamos combinar que até eles têm mais o que fazer. Tá certo? Eles estão para fazer justiça. São espíritos inferiores, espíritos sem luz, espíritos do mal? São? Claro que não, gente. Eles são nós amanhã, dependendo do que fizerem com você. Porque vamos combinar, se alguém vem e faz alguma coisa contra ele, você vira o quê? É obsessor mesmo o nome disso. Certo? Oxê. A hora que descobrir que morrer não significa que acabou, que continua existindo, você vai buscar justiça. Aliás, Sempre se existe usa. obsessão de encarnado para encarnado, né? Sim, não, mas se começar a perguntar, você descobre um monte. Sim, né? Mas as preces em geral, elas são, não é isso? Me protege, espíritos superiores, amigos da espiritualidade maior, me protejam daqueles que querem fazer mal. A gente até pede para levar para a luz, que é para ficar com a consciência melhorzinha, mas na prática é um pedido, gente, faça você mesmo. Depende da gente, não tem que ficar pedindo. Você pode, é que tem que tomar cuidado, porque se você pedir paciência para Deus, amanhã tá vivendo uma situação complicada, quer briga com todo mundo, tá com o pavio super curto, cara, tá dando choque, tá certo? Aí você vira para Deus, nem eu tô me aguentando, tá certo? Então, por favor, me dá paciência, né? Você vai acordar mais paciente amanhã? Vai ou não vai? Não. Claro que não. Né? O que vai acontecer amanhã? Vai que vir Deus alguém vai te testando dar a sua amanhã. paciência. Não é? Ele vai te dar várias coisas acontecendo amanhã para que você desenvolva paciência. Treinando, né? Então toma muito cuidado com o que você pede, inclusive. Tá certo? Né? Mas veja, a grande maioria das coisas a gente que tem que dar conta. Tá? Para pensar no que você pede. E você vai descobrir que com um pouco de vontade e se botar a mão na massa e começar em vez de falar que quer, tá certo? Você consegue, né? O que a gente precisa fazer de verdade nas nossas preces? Agradecer. Né? Isso sim, gente. Não é? Uma coisa meio doida. Isso, é um chato. Petitório, pede. Todo mundo pede. Mas de novo, tá tudo certo, porque é por uma característica que a nossa humanidade, não somos nós, é a nossa humanidade tem, imaturidade. Então a gente só pede, papai, faz. Essa questão de fazer uma oração agradecendo, tem alguns espiritualistas, não necessariamente espírita, né, que falam que a prece, quando ela é feita no sentido de agradecer,
existiria, né, essa relação com uma mudança vibratória do seu padrão, né? Porque você não está ali clamando num padrão de vitimismo, de dor, mas que você está ciente do que está acontecendo, mas você agradece de alguma forma, né? Faz sentido isso? Pensa, vamos imaginar, né? Porque é o seguinte, vocês conhecem alguém que só reclama da vida? Nossa, né? É legal ou não é legal ficar perto desse povo? Não. Sai fora desse povo, entendeu? Porque na prática é assim, se a gente quer promover essas mudanças, somos nós que temos que promover essas mudanças. Ficar perto de gente assim é muito chato, meu. Você entra no elevador, né? Se você dá bom dia sorrindo, né? Nossa, você viu que dia lindo? A pessoa muito provavelmente nem responde. Ela fala, Agora fala assim, nossa, você viu que droga? O tempo tá bom, mas já vai mudar amanhã. Isso já vira né? Ai, porque tá chovendo. Ai, porque tá frio. Ai, porque tá muito calor, né? Nossa, esse calor não passa. Não. Começa a reclamar. Fila de banco. Hoje em dia nem existe mais isso, mas antigamente você ficava horas no banco, né? Na fila. Era só começar a reclamar que vira cor. O da frente vira pra você, o de trás vira pra você. Sendo que, se você dá um sorriso e fala, nossa, que dia lindo, né? Olha como, se você deu uma olhada no dia, muita gente nem tchum. E o legal é a gente procurar, porque você veja, o que é o mal nessa tua linha de raciocínio aí? Que as pessoas que agradecem influenciam o entorno, né? O que é o mal? Antes disso, é ausência de bem. Né? O mal, por ele próprio, é igual ao frio, não existe. Tá certo? Um pouquinho um fósforo que você acende acaba com a escuridão. Um bem que você faça, um gesto de bondade que você faça, acaba com o mal. Né? A melhor maneira, inclusive, de conversar essa coisa de, ai, meu irmãozinho, perdoa, porque, o que ele vai falar com o cara dele? Não adianta falar esse tipo de coisa, entendeu? Tem que conversar mesmo, de forma séria, etc., para que ele entenda aquilo que você está querendo dizer, né? E na vida da gente, eu diria que assim, a gente tem motivo para agradecer a Deus? Sim. Todo santo dia, a todo momento. Levantar. Não é? Acordou, foi no espelho, assoprou, embaçou, graças a Deus, muito obrigado, Senhor. Mais um dia encarnado aqui, mais um dia tendo a oportunidade de fazer alguma coisa. Né? Mágoas e ressentimentos, de maneira geral, por que se fala tanto de perdão? Jesus falou o tempo todo de perdão. Mágoa, ressentimento, aquela história, é um veneno que você toma querendo que o outro morra. É uma loucura. É uma das maiores fontes de dor, de sofrimento, de culpa. Doença psicossomática? Oi? Doença psicossomática. Sim, cada vez mais isso vai ficando comprovado, sabe? Transtornos mentais de maneira geral, que vão, né, cuja origem não é nenhuma doença física, não é nada do corpo, é nos atos, etc. Então vocês vejam, a gente tem um ensinamento aqui que é maravilhoso, gente. E não interessa quantos anos você tem, porque tem ainda tempo. E de uma encarnação, quanto tempo a gente tem pela frente enquanto espíritos que nós somos? Não é eternidade, é tempo pra caramba, é pra sempre, né? Então, esta encarnação, independente de quantos anos ainda resta de tempo de vida útil para esse corpo que a gente está usando, é só mais uma oportunidade para começar o que a gente tem que começar. Termina depois, não tem problema. Não precisa começar e terminar agora, mas precisamos começar. Quanto mais cedo você começa a atividade física, mais cedo você vai viver as consequências. Quanto mais cedo você melhorar a qualidade do que você come, mais cedo você vai viver as consequências.
Quanto mais cedo você começar a perdoar, mais cedo você vai viver as consequências disso. A busca não é por felicidade? É ou não é? E o que é felicidade? Por que a caridade não é um fim, é um meio? Porque por que a doutrina coloca que fora da caridade não há salvação? Salvação é felicidade. Ainda que seja uma felicidade relativa, para esse momento que a gente está vivendo, interessa. Sei lá qual que é a felicidade, deve ser bem legal a felicidade que Jesus vivencia, né? Mas para nós aqui, ouvir um muito obrigado que você percebe que vem lá do fundo do coração, é nada. Não é difícil. Sabe que não é? Porque quando a doutrina coloca fora da caridade não há salvação, porque assim, é muito mais fácil fazer a caridade com quem você não conhece. Né? Vamos combinar. Perdoar quem você não conhece, porque pisou no seu pé, é muito mais fácil do que perdoar aquela pessoa que te magoou mais, etc. É um exercício, gente. Não perder a oportunidade de fazer o bem. Nunca. Estar o tempo todo prestando atenção. E sempre que for possível, de alguma maneira, ajudar o amiguinho. Entendeu? Sempre que você se coloca nisso, e a doutrina nos dá muitas possibilidades. Tá? Aqueles que não são trabalhadores da casa, procurem a casa. Busca alguma forma de ajudar. Porque quando eu cheguei aqui, por exemplo, veio uma senhora e começou a dar boa noite para todo mundo, como é que você está, ajuda, eu cara. Quando você começa a fazer isso, todo mundo vai agradecer? Claro que não. Né? E não espera não, porque senão vai quebrar a cara. Né? Pelo contrário, não é pelo outro, é por você. Por isso que a caridade não é um objetivo. Porque quando a pessoa acha que a caridade é um objetivo, ela briga com Deus com uma facilidade. Você tá louco? Né? Todo dia, toda segunda-feira eu vou lá, toda segunda-feira eu dou passe no povo, toda segunda-feira eu ajudo todo mundo, e você leva meu filho embora? Você tá louco? Né? O que aconteceu? Tá certo? Por quê? Porque você coloca esse fazer o bem como se fosse o objetivo da vida. O objetivo é ser melhor. A caridade é só uma ferramenta que a gente tem, um meio que a gente tem nesse processo de ser melhor. E que gera muita felicidade. Quanto mais bem você faz, mais bem você recebe. Quanto mais grato você é, mais gratidão você recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. Foi Jesus que disse, e é verdade. Então, busquem. A Casa Espírita é muito legal porque ela dá essas possibilidades. São várias tarefas. Seja, sei lá, trabalhar no bazar, seja se preparar para fazer palestra, seja se preparar para ajudar nos cursos, para dar boa noite para o povo quando chega, orientar quando chega pela primeira vez totalmente perdido. Né? São várias essas oportunidades que a Casa Espírita nos proporciona. E fora isso, vamos combinar que você não está nessa família em que você está, junto dessas pessoas que você tem perto de você, à toa. Esse é o grande e mais importante dos grupos. Tem gente chata ali? Tem gente difícil ali? Né? Não é à toa. A encarnação, essa nova encarnação, estarmos perto dessas pessoas, é aquela história assim, ó, é uma oportunidade que te foi dada por Deus para transformar relações que um dia não foram muito boas em relações de verdadeiro amor. Né? Então, eu tinha falado, digamos que alguém venha e faça mal para o filho dela. Ela vai perseguir esse cara assim que encontrar? Vai ou não vai? Ou vai perdoar? Meu irmãozinho, ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele ainda é um ser em evolução que eu vou perdoar. Perdoa? Perdoa nada. Vai para cima mesmo, fazer justiça, etc. E só vai ficar satisfeita quando tiver sofrido tudo o que a fez sofrer. É da nossa natureza. Tá certo? Claro que não tá. Mas dá para ficar criticando o amiguinho? Né? Não dá para ficar criticando o amiguinho. Tem que entender que todo mundo tem motivo.
Então, qual que é a melhor coisa que você pode fazer quando esses obsessores se aproximam de você querendo te fazer o mal? Abraça. Ore por ele. Que é uma maneira bacana de melhorar suas relações, principalmente com essas pessoas difíceis, mais complicadas. Ore por elas todas as noites. Toda noite, botou a cabecinha no travesseiro, pega aquela pessoa que menos você gosta, todas elas, né? Tem um monte, né? Pega todas elas, por ordem, do mais que você menos gosta, pro que você nem desgosta tanto assim, e peça a Deus por eles, toda a noite. Ainda que contra a vontade. É do fundo do coração? Será do fundo do coração? Claro que não. Mas tá tudo bem. Ore, peça a Deus. Aí é um pedido que eu diria que vale a pena, né? Peça a Deus por essas pessoas. Você vai ver que ao longo, e funciona, vai por mim, ao longo do tempo, a sua dificuldade no relacionamento com elas vai diminuindo. Até que vai chegar uma hora que vai acontecer alguma coisa em que vocês vão se encontrar e a coisa vai estar tudo certo. Pode sentar de volta aí, o povo falou que era para voltar. A gente vai normalmente até as 9. Se você eu quiser sei, então. finalizar, fica à vontade, porque eles estão lá ainda aplicando os passes aí. Tá, isso. Eu estou falando que quando terminasse, eu perceberia. Cara, ninguém falou nada. Se você precisar finalizar, fica à vontade. Perguntas. Fala aí, dúvidas. Eu acho que eu abordei tudo que estava aqui, que era mais assim, ó. Tem prece para afastar os maus espíritos. Você faz prece ou você faz o quê? Oi? Você ora? Não, você abraça. Esquece esse negócio de ficar fazendo prece para afastar o mau espírito. Tá certo? O mau espírito se aproxima de você, você vai lá e abraça. Tá? Pedir perdão, eu vou falar para você que não adianta, você não lembra o que você fez para ele. Então, né, ele vai olhar para sua cara e está de brincadeira, né? Certo? Peça a Deus por eles, não para que eles sejam afastados. Tá? Seja um bom exemplo para eles. A melhor maneira de você mudar a maneira de pensar de alguém que não te quer bem é mostrar para ele que você não é mais aquela porcaria que atrapalhou a vida dele daquele jeito, naquele momento. Que mais do que se arrepender, você mudou. Divaldo, sabe Divaldo Pereira Franco? Ele tem uma história que é muito legal, que assim, ele tinha um obsessor de 30 anos, o Máscara. Ele chamava de Máscara porque toda vez que ele se aproximava do Divaldo, ele estava usando uma máscara. Aí chegou um dia que esse cara virou para ele, o Máscara chegou para ele, se aproximou, o Divaldo já estava super acostumado com ele, porque o Divaldo tem uma mediunidade doida, porque ele não consegue separar quem é encarnado de quem não é. Ele precisa de alguém ajudando para falar. Ele estava super acostumado com o Máscara chegou para ele e falou, ó, o negócio é o seguinte, continuo não gostando de você, continuo não indo com a sua cara, mas a partir de hoje eu vou deixar de te perseguir. Ele, ué, o que aconteceu? Divaldo, deixei de querer tirar sarro dos outros? O que aconteceu? Né? Por que você vai virar meu amiguinho agora? Não vou virar seu amiguinho. Eu só vou parar de te perseguir, porque tá vendo essa criança aqui, que você acabou de adotar? Divaldo tem essa. Ele adota as crianças do papel. Né? Esse foi meu filho. Como você está ajudando ele, sem saber que ele é meu filho, tá certo? E ele é muito querido ao meu coração, só por isso eu vou deixar de te perseguir. Mas continuo gostando de você, continuo não indo com a sua cara, tá certo? Mas é a melhor maneira. É essa a verdadeira maneira. A melhor maneira de você transformar alguém que não vai muito com a sua cara em um amigo de verdade. Oração para corrigir defeito, tá de brincadeira. Não, né? Vai pedir a Deus para corrigir o seu defeito? Melhor não, né? Veja, os nomes é que não estão muito legais. Se você for lá no conteúdo, o conteúdo é bem bacana. Agora vamos brincar, vamos combinar. Oração para resistir à tentação? Como assim? Não é? Tá certo? Não entenda essas orações com esses objetivos, porque é melhor não, né?
graça por uma vitória sobre a tentação. Não fez mais do que a obrigação, vamos combinar, né? E para pedir um conselho, você já tem o Espírito Protetor do teu lado o tempo todo, é só ouvir. Se a ideia for boa, é o Espírito Protetor. Se for só gostosinho, mas você vai se danar, quem que está soprando? Tá certo? Então não precisa ser muito esperto, né? E aí, vamos agradecer mais. Vamos pedir por aquele que a gente não gosta. Vamos pedir por aquele que nos persegue, tá certo? E vamos pedir paciência no problema, força tá tudo certo, não é? Força para a gente, discernimento talvez, para a gente realmente conseguir separar, né, o que a gente precisa daquilo que a gente gostaria. E vontade, né? Exercitar a vontade. Acabou? Acabou? Tem certeza? Sim. Não tem mais nenhuma cor? Não. O povo não precisa mais subir? Então, beleza. Então, gente, muito obrigado de verdade por essa oportunidade aqui de a gente poder ter essa conversa. Espero que tenha sido para vocês tão bom quanto foi para mim. Beleza? Até a próxima. E a oração é contigo? Você pode fazer. É? Então, beleza. Então vamos aproveitar e fazer uma prece, já que o tema é esse. Antes de qualquer coisa, agradecendo profundamente a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e aos amigos da espiritualidade maior que nos acompanharam, nos inspirando para que isso realmente pudesse atingir as necessidades de cada um. Agradecendo muito a presença desses nossos irmãos desencarnados nesse momento e conosco também participaram desses momentos de reflexão, né? Se para nós que estamos encarnados ajuda muito a ter um melhor aproveitamento possível dessa nossa encarnação, para vocês ajuda demais na preparação para a próxima encarnação. É nisso que vocês estão nesse momento, se preparando para que a próxima encarnação seja muito legal, seja muito bem aproveitável, né? Que a gente realmente possa se aproximar um pouco mais desses irmãos, desses amigos queridos que a gente vai encontrando ao longo das nossas várias encarnações. Esteja conosco, querido Mestre Jesus, iluminando o nosso caminho para que os nossos tropeços possam ser um pouquinho melhores e, por favor, nos amparando nos momentos mais difíceis ao longo da nossa caminhada. Que Jesus abençoe a todos, que Jesus esteja com todos nós, que assim seja, graças a Deus. É isso aí, gente boa, até a próxima. Igual, né? Pode embora. Tem a segunda parte. Oi? Tem a segunda parte para Tem a segunda parte. O que vai acontecer agora? a parte da mesa. A mesa? Mediúnica? Que legal. Mesa gigante. A mesa gigante.